Warren acredita que se você estiver explorando um mercado de ações com pessimismo e falta de visão, saber em quem investir é tão importante quanto saber em quem não investir. Warren não quer investir em um negócio com preço competitivo doente, do tipo de commodities. Essas empresas carecem da força econômica que assegura que elas irão sobreviver às situações responsáveis por esses problemas. Não possuem qualquer poder real de ganho econômico a longo prazo que podem assegurar o tipo de retorno que tornará os seus investidores super ricos. Estes tipos de empresas podem ser melhores descritos como medíocres, e elas são naturalmente castigadas por problemas. A sua administração está, vez após vez, diante de difíceis decisões. Quando surgem problemas, eles podem rapidamente se tornar uma ameaça à vida da empresa. Coletivamente, elas ultrapassam as empresas com vantagens competitivas duradouras. Por serem tão predominantes e por sofrerem enormes oscilações econômicas, de altas e baixas, tornaram-se os investimentos favoritos dos investidores contrários tradicionais. No entanto, Warren descobriu que estes tipos de empresas carecem de uma vantagem competitiva duradoura que assegurará a recuperação do preço de suas ações e o aumento contínuo de seu valor. A filosofia do investimento seletivo contrário, que Warren pratica, estabelece que uma empresa com preço competitivo deve ser descartada, independentemente de parecer uma boa oportunidade de compra. Warren descobriu que não importa quantas vezes os investidores beijem esses sapos, não conseguirão nada mais do que um gosto ruim em suas bocas. Para evitar investir em empresas de preço competitivo, você precisa saber reconhecê-las. Pense no cenário de investimentos como uma floresta. Você é um naturalista identificando e classificando pequenas criaturas chamadas de empresas com preço competitivo. Quanto mais você conhecer a respeito dessas criaturas medíocres de comércio, elas serão mais fáceis de identificar e evitar. O negócio doente, de preço competitivo, é fácil de ser identificado, porque geralmente vende um produto ou serviço, cujo preço é o único fator importante de motivação na decisão de compra do consumidor. As pessoas compram gasolina com base no preço e não na marca. Mesmo que as empresas de combustível desejem que acreditemos que uma marca é superior à outra, sabemos que, na verdade, não existe a menor diferença. O preço é o fator determinante. O mesmo acontece com bens como concreto, madeira, chips de memória e de processamento para seu computador, embora a Intel esteja tentando mudar esse conceito, dando aos seus chips de processamento reconhecimento de marca. As fábricas automotivas também estão vendendo produtos com preços competitivos, porque dentro de cada segmento do mercado de automóveis, os fabricantes concorrem entre si para vender seus produtos com as melhores opções, a um preço mais barato. Companhias aéreas são famosas pela concorrência de preço. A empresa aérea com as tarifas mais baixas atrai mais negócios. Os provedores de serviço de internet, as empresas que conectam indivíduos à internet, têm um custo inicial tão baixo que uma enxurrada de provedores compete pelos mesmos clientes. Ninguém precisa de mais de um provedor. Várias empresas oferecendo um mesmo serviço significa concorrência de preço. Os preços para se conectar à internet foram de um patamar altíssimo de $100 há alguns anos atrás para um valor próximo a zero. Isso mesmo, empresas como NetZero oferecem o serviço gratuitamente. Assim, quem quer participar de uma empresa que tenha concorrência oferecendo o produto de graça? O mesmo pode ser dito para empresas de portal de internet como Yahoo e Alta Vista. Ambas eram marcas poderosas nos primeiros dias da internet. Mas o custo para entrar no negócio de portais está tão baixo que dezenas de empresas concorrem pela demanda de busca na web. Novamente, muitas empresas oferecendo o mesmo serviço ou produto só pode significar uma coisa: lucros menores. O modelo de negócios do Yahoo oferece o serviço gratuitamente a fim de conseguir leitores e depois cobra dos anunciantes comerciais por propagandas em seu site.
A Yahoo, assim como qualquer negócio que lida com produtos ou serviços de preços competitivos, tenta aumentar seus negócios agregando tantos chamarizes quanto possível. O problema é que não há nada que impeça a concorrência local de fazer o mesmo. A provedora de serviços online, AOL, necessitava tanto de conteúdo que se fundiu com a Time Warner, a proprietária da revista People e do Pernalonga, em uma aposta para agregar algo exclusivo às suas ofertas pela internet. Temos que considerar uma coisa. Não importa qual o provedor de serviços você utiliza para se conectar à internet. Também não importa que ferramenta de busca na internet que você utilize, desde que consiga achar o que deseja. Também não importa em qual companhia aérea você viaja de Los Angeles a São Francisco, desde que você chegue lá. A GM e a Ford produzem caminhões quase idênticos, mas se o caminhão da Ford for muito mais barato, você provavelmente acabará comprando um Ford. Este nível intenso de concorrência de preços leva a uma margem de lucro mais baixa, o que significa que é mais difícil enriquecer se você possuir uma dessas empresas. Em um negócio com preço competitivo, o fornecedor de baixo custo ganha. Isto porque o provedor de baixo custo tem uma liberdade maior na precificação. Os custos são mais baixos, portanto, as suas margens de lucro são potencialmente maiores do que as de seus concorrentes. É uma afirmação simples com implicações complicadas. Na maioria dos casos, o produtor de baixo custo deve realizar melhorias de produção constantemente, a fim de manter o negócio competitivo. Isso exige gastos adicionais de capital, o que tende a corroer os seus lucros acumulados, que poderiam ter sido investidos no desenvolvimento de novos produtos ou na aquisição de novos empreendimentos, que teriam aumentado o valor básico da empresa. Um aumento na demanda de consumidores deveria, em teoria, permitir ao vendedor de um produto ou serviço aumentar o seu preço. Mas se há muitos vendedores do mesmo produto ou serviço, eles acabam dando descontos grandes na tentativa de dominar o negócio. De repente, estão em uma guerra de preços. Isto está bem longe dos tipos favoritos de negócios de Warren, o tipo com uma vantagem competitiva duradoura. A empresa com uma vantagem competitiva duradoura tem a habilidade de aumentar seus preços junto com o aumento de demanda. A falta de concorrência significa que esses tipos de empresas não precisam concorrer por preço. Empresas com preços competitivos às vezes prosperam. Em uma economia em rápida expansão, na qual os desejos dos consumidores de gastar superam o estoque disponível, produtores como fabricantes de automóveis ganham muito. Como resposta para satisfazer o aumento da demanda, eles expandirão as operações com seus inflados balanços, gastando bilhões. Seus acionistas, vendo toda essa nova riqueza, irão querer a sua parte e a empresa acatará as exigências, aumentando assim os pagamentos de dividendos. O sindicato, observando o sucesso da empresa, pedirá mais dinheiro e a empresa também terá que pagá-lo. Então, quando acaba esse momento de expansão da economia, a empresa enfrentará excesso na capacidade de produção, um dividendo considerável sendo pago a cada 3 meses e uma força de trabalho sindicalizada de alto custo que não irá simplesmente desaparecer. De repente, o que era um excelente balanço começa a perder significativas somas de dinheiro. Considere uma coisa. Entre os anos de 1990 e 1993, durante uma leve recessão, a General Motors perdeu 9,6 bilhões de dólares. Numa grande recessão, fabricantes de automóveis perdem ainda mais. De repente, os mais ou menos 20 bilhões que eles haviam guardado para momentos difíceis já não parece muito. Logo, eles já estão encerrando as atividades de algumas fábricas e cortando dividendos, o que significa que os preços das ações despencam. Não é um cenário muito bonito. O mesmo tipo de situação acontece no mercado de chip de memória para computadores. Quando a economia está aquecida, os fabricantes de chips, como a Micron Technology, fazem montanhas de dinheiro. Mas se a demanda desacelera, mesmo por um período curto de tempo,
todos os fabricantes de chips de memória em todo o mundo começam a baixar seus preços. Considere uma coisa. Em julho de 2000, o preço de um chip de memória de acesso aleatório dinâmico de 64 megabits custava no máximo $9. 6 meses mais tarde, provocado por um decréscimo na demanda e por um dumping dos fabricantes asiáticos, o preço do mesmo chip passou a ser de $3,50. Em um período de rápida expansão, qualquer empresa no ramo de chips de memória vai bem. Mas quando as atividades começam a diminuir, todo o excedente de produção que fora criado a fim de atender o inchaço na demanda durante o período de rápida expansão, vira-se contra esses fabricantes e os pega desprevenidos. Um excesso de chips de memória correndo atrás de uma fraca demanda significa queda no preço dos produtos, que se traduz em queda nos lucros, seguido de uma queda no preço das ações. Esses tipos de empresas podem fazer um monte de dinheiro. Quando a demanda está alta, empresas como a Micron Technology podem se sair muito bem. As empresas aéreas vão bem durante o verão, quando todos estão viajando. Em tempos de altas demandas, todos os fabricantes e vendedores produzem lucros significativos. Mas qualquer aumento na demanda é geralmente seguido por um aumento na oferta. Então, quando a demanda diminui, o excesso de oferta empurra os preços e as margens de lucros para baixo. E ainda por cima, um negócio com preço competitivo depende totalmente da qualidade e inteligência da administração ao criar um empreendimento lucrativo. Se a administração carece de visão ou desperdiça os ativos preciosos da empresa, alocando seus recursos de maneira imprópria, o negócio pode perder a vantagem que tem como produtor de baixo custo, abrindo sua guarda a ataques de concorrentes e uma possível ruína financeira. Do ponto de vista de investimento, o negócio com preço competitivo oferece pouco crescimento futuro quanto aos valores dos acionistas. Para começar, os lucros dessas empresas são instáveis devido à guerra de preços. Por isso, o dinheiro nem sempre está disponível para expandir o negócio ou para investir em um empreendimento de negócios novo ou mais lucrativo. Mesmo que eles consigam ganhar algum dinheiro, esse capital é geralmente gasto aprimorando a fábrica ou equipamentos, ou realizando pesquisas e desenvolvimento a fim de se manter à frente dos concorrentes. Se você parar por um momento, seus concorrentes irão destruí-lo. Muitas dessas empresas carregam consigo o peso adicional de enormes dívidas de longo prazo. Em 2000, a GM tinha uma dívida de longo prazo de aproximadamente $136 bilhões, uma soma consideravelmente maior do que os $34 bilhões que ganhou entre 1990 e 2000. Imagine se você levasse cada dólar que a GM fez nos últimos 10 anos ao banco para quitar o empréstimo. Ainda não seria capaz de pagá-lo. Nos últimos 10 anos, o concorrente Ford ganhou $37,5 bilhões em comparação com o encargo indireto de uma dívida de longo prazo, em 2000, de aproximadamente $161 bilhões. Se a Ford continuar com seu desempenho financeiro histórico, levará aproximadamente 38 anos para pagar sua dívida de longo prazo. Não parece um grande negócio, parece? Imagine que você seja proprietário de uma empresa que tenha esse tipo de dívida de longo prazo ao terminar o período de expansão. Adivinhe qual empresa que irá perder uma montanha de dinheiro. Toda esta dívida de longo prazo repentinamente se transforma em um nó bem apertado. Com as empresas aéreas não é diferente. Em 2000, a United Airlines, uma das mais bem administradas companhias aéreas em todo o mundo, tinha um encargo indireto de uma dívida de longo prazo de aproximadamente $5 bilhões, em comparação com os $4 bilhões em receita líquida total nos últimos 10 anos. Os sindicatos e os altos custos fixos asseguram que nenhuma empresa aérea jamais permitirá que as riquezas de seus acionistas voem alto por muito tempo. Empresas com preços competitivos algumas vezes tentam criar distinção entre os produtos, bombardeando os compradores com propagandas, a fim de criar uma marca registrada.
A ideia é induzir os compradores a acreditar que seus produtos são melhores que dos concorrentes. Às vezes, várias modificações no produto dão a um fabricante uma ligeira vantagem sobre os outros. O problema é que não importa o que é realizado com um produto ou serviço de commodities. Se a escolha do consumidor é motivada somente pelo preço, a empresa produtora de baixo custo será a vencedora e as demais estarão com problemas.